direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. A gente já começa com nossa entrevista, o Dr. Raikar Dantas, ele que é especialista em direito digital, está aqui conosco hoje, vai falar um pouquinho sobre esse tema palpitante, já que a gente está nesse mundo tecnológico, de novas tecnologias, e que, claro, sempre aparecem algumas demandas jurídicas, e o Dr. Raikar é especialista nisso. Doutor, seja bem-vindo à Campina FM, satisfação recebê-lo por aqui. Bom dia, Gustavo, é uma grande satisfação estar aqui na Campina FM, conversando sobre essa nova temática, com os ouvintes da Campina FM. De fato, é um novo ramo. Há uma discussão doutrinária a respeito de se é ou não um novo ramo, mas de toda forma é uma nova realidade. A tecnologia é uma realidade na vida de cada um, todos os smartphones que nós usamos, todos os dispositivos conectados, tudo é interação por meio da tecnologia. E tudo isso são relações sociais, relações econômicas, relações políticas, religiosas. Então a vida da gente está pautada nessa perspectiva tecnológica. E esse ramo novo do direito vem para justamente agregar, para podermos ter a segurança de atuar nesses campos, nessas novas áreas da tecnologia, para podermos ter a certeza de que as relações sociais possam se desenvolver de forma que as pessoas não possam se agredir, não possam se maldizer umas contra as outras, sem necessariamente ter o respaldo jurídico sobre isso, sobre as proteções do consumidor, sobre as proteções dos dados pessoais dessas pessoas e sobre as novas tecnologias que vão influenciar necessariamente o mercado de trabalho de cada um. Então, tenha certeza de que o mercado, você vai ser impactado, você ouvinte da Campina FM, vai ser impactado em alguma coisa sobre as novas tecnologias, seu trabalho, sua vida pessoal, em algum aspecto vai ser necessariamente impactado. Deixamos aqui para justamente conversar um pouco sobre isso. Doutor, vamos começar conceituando o direito digital. O que é que ele abrange tanto? A impressão que eu tenho é que o direito digital, ele meio que está entrelaçado com outras áreas e ainda está tentando se afastar um pouquinho. O senhor poderia conceituar qual o tamanho dessa área, desse direito digital? Isso, exatamente, Gustavo. A questão hoje doutrinária a respeito do direito digital é justamente diferenciar, desvencilhar das outras áreas ou então realmente agregar, porque ela agrega todas as áreas, direito civil, direito internacional, direito constitucional, direito penal, direito consumerista, todos os direitos necessariamente estão agregados e inerentes dentro da área do direito digital. Se nós pensarmos, por exemplo, as relações de consumo hoje em âmbito digital, a gente tem o marketplace, que é algo extremamente novo na realidade, e a gente tem que definir as responsabilidades de quem está oferecendo espaço ou não. As perspectivas também, por exemplo, de novas tecnologias como o blockchain, que é uma super tecnologia hoje que está aparecendo e é preciso se discutir sobre isso, as relações diretas. Então o direito digital vem justamente para isso. Ele tenta agregar todas as áreas do direito. Ela traz essa perspectiva de agregar áreas. Ela não tem uma conceituação própria ainda. Se nós pensarmos, por exemplo, seria um ramo autônomo como o direito constitucional, que estuda as relações constitucionais entre Estado, governo e sociedade. O direito digital vem justamente para isso. Ele agrega todas as áreas na perspectiva da tecnologia, das relações tecnológicas sobre as relações entre as pessoas. Quando foi que ele começou a surgir? A gente tem aí o uso da internet, questão de décadas já, a gente já pode falar assim, mas esse direito digital surgiu quando, doutor? Se nós pensarmos, por exemplo, hoje nós vivemos uma quarta revolução industrial. Nós vivemos a revolução 4.0, se nós pensarmos nessa perspectiva. Ela surge, vamos pensar, por meio da década de 60. Se nós pensarmos na era da computação pessoal, o início da computação pessoal, nós temos a primeira revolução industrial com a máquina a vapor, nós temos a segunda revolução industrial com difusão da eletricidade, a terceira já começa com a computação pessoal, com a difusão da internet. Então isso modificou todos os paradigmas de todas as épocas e hoje nós vivemos e sabemos que estamos submetidos a uma quarta revolução industrial. Então nós pensamos em uma super tecnologia como inteligência artificial, como blockchain, como big data. Então tudo isso está inerente a esse direito digital. Então nós podemos fixar basicamente em torno da década de 60, um pós-segunda guerra como um todo. Daqui em diante a gente pode começar a pensar porque essa mudança da tecnologia, mas de forma geral nós podemos pensar em proteção de dados, em proteção de informações das pessoas, um direito digital desde o início dos tempos. Desde o início dos tempos, as tecnologias sempre são inerentes às relações humanas, ao desenvolvimento humano.
Então nós pensamos com máquinas do antigo Arquimedes, de Pitágoras, desenvolvimento, tudo isso é tecnologia, tudo isso está inerente a um direito próprio do desenvolvimento humano. E o direito digital agora vem se ramificando, vem se especializando para justamente podermos definir, por meio dessas novas tecnologias que surgem e que estão inerentes às nossas vidas, com as pessoas, com todo mundo. Então, tudo isso está inerente a esse direito, essas relações pessoais. Então, nós consolidamos do pós-guerra para daqui em diante, para estudarmos esse novo direito digital. Doutor, principalmente eu queria tocar nesse assunto das redes sociais. Há alguns anos atrás, eu acredito na década passada, a gente tinha a impressão que a internet era meio que uma terra de ninguém, se fazia o que queria. O senhor acha que o start para começar a colocar as coisas no lugar na internet começou quando? A gente tem a lei de Carolina Dickmann, acho que é esse o nome, acho que é de 2012, mas acredito que um pouco antes disso já havia uma discussão aqui no Brasil a respeito do tema. Isso. É um marco legal, é um dos marcos legais regulamentando a internet e a proteção dos dispositivos. Nós temos de plano a Constituição Federal. A Constituição não traz especificamente falando de internet, mas de forma geral ela traz essa proteção dos brasileiros com a internet e as interações pela internet. Nós temos o grande marco, que é o Marco Civil da Internet. 2014, né? 2014. Houve aquela grande revolução, se aprovava ou não, em um contexto geral do Brasil, sobre o medo em relação à atuação do Estado sobre a internet, a regulamentação e a transparência que poderia ser dada, a liberdade que poderia ser dada à internet. Nós temos hoje realmente consolidado o Marco Civil da Internet como uma lei de referência. Hoje, a Lei Carolina Dickmann também é uma lei de referência sobre tratamento dessa temática. Nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor daqui a 2 anos. É um outro marco legal comparado com o direito europeu. Nós temos a Regulamentação Geral de Proteção de Dados europeu, que é uma outra grande regulamentação a nível internacional. Então, a internet não é uma terra sem lei. Nós temos aí situações em que você tem que necessariamente ter a precaução para atuar na internet. Você não pode usar das suas redes sociais de qualquer meio. Os jornalistas também não podem atuar de qualquer forma. Existe uma série de regulamentações que permitem, os tribunais já entendem também nesse sentido, uma comparativa entre o direito à informação e as liberdades individuais, os direitos à privacidade, à honra, à intimidade. Então tudo isso não permite que os usuários da internet atuem de forma indiscriminada, indistintamente. Existe regulamentação, sim. Doutor Ricardo, o Marco Civil, qual o principal resumo, quais as principais decisões desse Marco Civil que o senhor pode destacar aqui na internet, aqui na Campina FM? Porque o ouvinte está acostumado com esse nome, mas não sabe ao certo quais foram os principais pontos desse Marco Civil. Isso. É interessante ter a certeza de que você ouvinte, qualquer brasileiro, tem que ter a noção qual o seu direito na internet, né? O Marco Civil traz justamente essa quebra do paradigma e a possibilidade de regulamentação. Primeira coisa sem dúvida nenhuma, a independência da internet. Essa possibilidade de a internet não ter alguém regulamentando propriamente. Ela nunca teve, nem nunca vai ter alguém prendendo a internet, um governo central regulamentando a internet. Isso é uma questão extremamente necessária. A neutralidade da rede. A rede não pode ter um comando central e ela definir o que pode ser postado, o que não pode ser postado. Claro que existem as possibilidades de limitações com relação a fake news, a outras situações como direito ao esquecimento, que as pessoas... é um direito extremamente novo que está se desenvolvendo juntamente com o direito civil. E essa neutralidade se desenvolve em 2 perspectivas, a de conteúdo e a material. Por exemplo, você ouvinte da Campina FM, que tem aí seu plano de assinatura da operadora, qualquer que seja. E aí ela delimita um pacote de dados e no final do mês, quando você chega ao pacote de dados, ela limita a uma determinada situação e corta permanentemente o seu acesso aos dados dessas informações. O Marco Civil veda isso. Algumas situações a gente entende que você não pode cessar o acesso à internet. Outra coisa, podemos citar, contar o conteúdo, a rede não pode diferenciar diferentes conteúdos. Você acessa um vídeo do YouTube sobre um determinado conteúdo de sua preferência. Aí o YouTube percebe que, por meio da análise dos dados de acesso, que você tem uma grande preferência sobre aquilo.
mas aquilo vai contra a política da empresa, por exemplo, ou de um grupo econômico, ou tudo mais nesse sentido. E ele cessa ou reduz o pacote de dados, de informações destinado para aquela reprodução daquele vídeo, daquele conteúdo. Isso não pode. Isso é quebra de... Seria esconder o conteúdo, Exatamente. Né? Você vedar um acesso a um determinado conteúdo, isso não pode. Isso é quebra de neutralidade da rede. Isso é veementemente vedado pela legislação e pelos tribunais. Pato já tem entendido nesse sentido. E é uma grande conquista, porque você garante a independência seja de que grupo você for, político você for, que grupo religioso você for, enfim, de ordenação religiosa, enfim. Em tudo que você for, você tem a garantia de que a internet não vai lhe restringir o acesso. Se o usuário quiser acompanhar coisas do partido X, apenas daquele partido, a plataforma não pode negar esse acesso. Não pode esconder do usuário. Não pode esconder do usuário. Isso é algo que feriria as relações pessoais propriamente ditas. Assim, você vedaria uma situação constitucionalmente permitida, que é a livre manifestação política. Claro que vedado o anonimato, também não é permitido o anonimato, mas você tem as garantias amplas de que você pode atuar na internet manifestando politicamente, mas sempre respeitando os direitos individualmente, a personalidade, a honra, enfim, tudo que a gente já citou. E é preciso ter essa noção de que você pode ter essa certeza de que vai atuar na internet sem as restrições. Se houver, é ilegal. Doutor, o Marco Civil saiu perfeito ou faltou alguma coisa? Sempre se falta alguma coisa, né? Sempre podemos atuar. Por exemplo, existe o decreto regulamentador, isso é questões sucessivas. É um marco legal, o primeiro marco, e vai se sucedendo outras regulamentações. A gente tem o decreto regulamentador sobre o e-commerce, que também é uma legislação que poderia ter avançado mais sobre a regulamentação do e-commerce e a proteção do consumidor. Temos agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo extremamente importante, necessário de ser discutido na sociedade, porque trata necessariamente sobre os dados. E o que são dados? Eu gostaria de abrir esse parênteses com relação aos dados e à Lei Geral de Proteção de Dados, que é necessariamente... E o uso deles, né? De que forma eles estão sendo usados? Exato. E a lei vem justamente para isso, para regulamentar, definir o que é e definir como se pode atuar. Veja que você, ouvinte da Campina FM, quando acessa o seu Instagram, o seu Facebook, seja a sua rede social, isso deixa marcas na internet. Isso são dados, isso são informações. Tudo que você curte, tudo que você posta, tudo que você compra, tudo que você visualiza, isso tudo é um rastro dentro da internet. Isso é dados. Isso revela quem você é. Isso revela a sua personalidade, suas preferências políticas, pessoais, enfim. E isso tudo é informação. Informação a gente sabe que é poder. Então, as possibilidades de atuação de empresas hoje no sentido de atuarem economicamente, direcionando publicidade para usuários, é algo extremamente importante. Nós temos hoje a discussão sobre, agora no campo político, por exemplo, na eleição americana, existe essa discussão com relação à atuação da Cambridge Analytica com o Facebook. Sim. Ou você também tem o Brexit, que também envolve o Facebook e a Cambridge Analytica com informação de dados. Então, tudo isso são questões necessárias a ser discutidas, porque diz respeito à vida das pessoas individualmente. Então... Só usar um exemplo aqui, doutor. Quem está assistindo agora pelo YouTube da Campina FM, mas quem está ouvindo eu vou descrever. Até conversava com o João Paulo a respeito desse relógio. Comprei esse relógio recentemente, né, João Paulo, essa semana na internet. Só que antes disso eu fiz várias buscas a respeito de informações, o que é que eu ia ter nesse relógio, o que é que ele me daria de visual e etc. E eu vou lhe mostrar aqui para a câmera da Campina FM. Acabei de abrir meu Instagram e a primeira propaganda que aparece é justamente sobre o relógio. Isso é justamente o que o senhor está falando, né? Isso. Hoje, se você, por exemplo, acessar um site, o ouvinte da Campina FM vai Behind the Banner. Você acessar esse site, vou colocar no Google BEHINDTHEBANNER, você vai ver como é que funciona essa situação de propaganda direcionada na internet. Por exemplo, você acessa um determinado site de notícias e lá tem uma propaganda, um pop-upzinho de propaganda no canto direito da página e você acessa. Se você for mudar para qualquer outra página, você vai ver em algum momento, dependendo da página, aquela propaganda novamente. E vai se repetir por muitas outras páginas. Essa propaganda, ela é direcionada. Então, isso é tudo legal, né? Isso. Ainda é legal no sentido de você não induzir a propaganda para o consumidor consumir. Existe uma limitação entre indução ao consumidor dessa propaganda
e essa indução ser ilegal ou não. Os tribunais vão se posicionar, inclusive com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai poder discutir sobre isso também. E no sentido de que você pode se sentir lesado com nessa atuação intensiva das propagandas, intensiva da publicidade de uma forma geral sobre a sua privacidade, porque você está ali acessando a sua página, você está querendo ver, mas você clica normalmente e você vai ser bombardeado por muito tempo com essas informações. Então você pode achar que aquilo seja inconveniente, seja atrapalhe. Então isso são relações de consumo que são inerentes a esse direito digital, esse novo direito. E doutor, o Google, por exemplo, você que tem uma conta Google, tá ouvindo a Campina FM, você acessar lá atividades do Google, acho que é isso, você vai ter um histórico, caso você tenha aceito em algum momento sem perceber, aqueles famosos termos que você tem quando vai acessar algum site, fazer alguma compra, e às vezes, pelo que eu pesquisei, pelo que eu sou, principalmente após o Enem, a Big Data ficou em evidência. O Google guarda, às vezes, dependendo da autorização que você deu, áudios em que você usou o seu celular por meio de voz, e às vezes ele guarda esse áudio e fica ali a serviço dele para qualquer outro serviço. Isso também é legal. Até a voz do usuário está guardada pela empresa. Isso. A Lei Geral de Proteção de Dados vem justamente para isso também. Se nós pegarmos na Europa, quando entrou em vigência o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, o Google e o Facebook foram multados em bilhões de dólares por justamente o tratamento desses dados. A lei vem justamente para isso, define o que são dados, define o que são dados sensíveis e define como essa individualização desses dados tem que ser atuada. O Google, se você, por exemplo, acessar, como você muito bem falou, é uma tecnologia, a gente traz uma inteligência artificial, que é o Google Assistant. Sim. Se você abrir o seu Google, ouvinte da Campina FM, e você falar com o seu Google, aqueles dados são armazenados. Aquilo tudo é armazenado. Se você analisar só o Google Maps, ele vai saber toda a sua agenda e todo o percurso que você traçou no dia, o horário que você estava. Se a localização do seu celular estiver ligada, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então essas informações são importantes, diz respeito à vida individual das pessoas. Então a lei geral vem justamente para isso, para regulamentar essa situação. Mas só entra em vigor daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Poderia ter entrado antes, né? É porque existe um período de adaptação. Né? A Cássio Ledger, ele veio com um período de 2 anos para justamente essa adaptação das empresas de uma forma geral para o tratamento desses dados. Isso não diz respeito somente a Google, a Facebook, essas grandes empresas. Qualquer empresa que trate com dados, informações de clientes, informações de pessoais, de pessoas, precisam se submeter a essa legislação para que não exista um desrespeito aos dados dessas pessoas individualmente. Então é preciso que as empresas tenham esse tempo de adaptação, busquem os especialistas justamente nesse sentido, especialistas técnicos e jurídicos, para que possam se adaptar a essa legislação. Por exemplo, você tem uma loja e passa cartão e tem dados cadastrais de seus clientes e de repente suas informações desses bancos de dados é hackeado por um hacker qualquer e esses dados são sequestrados, que é uma situação hoje que acontece muito. No 2017 houve um sequestro de dados no governo britânico que foi pedido o pagamento em Bitcoin. Então essas situações estão suscetíveis porque trata-se de internet e trata-se de uma forma geral de acesso a esses dados e informações. E aí é preciso ter essa atenção. Essas empresas, a microempresa, a menor empresa, a grande empresa precisa de atenção desses dados, essas informações diz respeito. Um outro aspecto é com relação ao poder público. Por exemplo, a gente traz agora, se analisarmos a última entrevista do futuro ministro Sérgio Moro da Justiça, ele disse que vai ampliar um banco de dados genético para controle e apuração de crimes. A informação genética é um dado, é uma informação de respeito essencialmente à sua constituição genética. E ele não se submete à Lei Geral de Proteção de Dados, porque trata justamente uma das exceções com relação à segurança pública e à segurança do Estado. Então essa atuação, a gente tem a atuação privada e a atuação pública. E as nuances da legislação traz justamente para isso. Então são todos esses aspectos que têm que ser observados dessa Big Data. E o Enem justamente vem para isso, consolidando esse debate público e abrindo mais espaço, na verdade, também. É importante as pessoas saberem, terem noção das informações que elas produzem na internet. Essa proteção
para que elas possam ter a segurança de que não serão bombardeadas com publicidade, não serão bombardeadas com informações suas que foram hackeadas, que podem ser extorquidas com essas pessoas, informações pessoais. Então, tudo isso é inerente a esse direito digital, a essas novas legislações e as novas tecnologias, que é preciso ter atenção, que a gente pode citar a internet das coisas, inteligência artificial, o próprio Big Data, o blockchain, as cidades inteligentes, que a gente chama Smart City, que está conectado com inteligência, IoT, que é a inteligência de todas as coisas. Então, tudo isso está inerente a esse novo direito. A gente está tratando um pouco mais disso. Tem também criptomoedas, que eu acho que todo mundo já ouviu falar em Bitcoin. Sim, Bitcoin, né? Com certeza, todo mundo já ouviu falar em Ethereum, em Zitcoin, Litecoin, enfim, todos os tipos de criptomoedas possíveis, que vêm para romper com os paradigmas do presente, seja do mercado financeiro, seja das relações pessoais, culturais. Então, tudo isso está inerente a essas relações e as novas tecnologias vêm para romper com esses paradigmas todos. A gente está conversando com o Dr. Ricardo Dantas, ele que é especialista em direito digital. Doutor, vou colocar na mesa aqui o assunto fake news. Foi o que mais falou nas eleições deste ano. De que forma o direito digital está trabalhando essa área? Como é que o senhor tem visto essa questão das fake news? Parece até que banalizou um pouco o termo, né? Até o professor Cláudio Quila, que a gente falava em off a respeito dele, antes do segundo turno, eu fiz uma entrevista com o professor Quila e ele falava até no erro do nome. Para ele não seria fake news e sim desinformação. Como é que o senhor vê a questão das fake news relacionadas a esse direito digital? Isso, fake news entrou no debate público com as eleições de forma avassaladora, né? Essas últimas eleições trouxeram esse debate e a gente tem que observar com muito cuidado essa situação de fake news, porque ela causa justamente essa desinformação. O objetivo dela é causar desinformação. E a verossimilhança dessas fake news com a proximidade, quanto mais próximo da verdade, mais elas se parecem, mais elas são difundidas. Então a gente tem que ter cuidado com essas fake news, não somente em âmbito eleitoral. A gente tem que ter cuidado com empresas que são alvo de fake news, pessoas que são alvo de fake news. Então, isso é algo inerente das novas tecnologias. A internet, a profusão da internet, hoje a gente tem, em média, globalmente, quase mais de 55% da população mundial tem acesso à internet. Então, isso está inerente às relações sociais. Se você olhar o Facebook, você vai ver em um momento ou outro uma fake news na sua timeline, ou no seu Instagram, ou em alguma outra rede social. Isso tem que ser bem observado. E a gente tem a profusão ainda das deep news, que é o que ocorreu com o governador de São Paulo, agora eleito, João Dória, que é o avanço mais ainda da fake news, que é com relação à sobreposição de imagens umas com as outras. Você coloca uma imagem sobre a outra, que foi constatado no caso dele de ser uma deep news, que houve uma sobreposição de imagem. Você também sobre fotografias, sobre áudios. Então tudo isso está inerente às relações. Isso tem que ser muito bem observado. E o direito está aí para a gente regulamentar nesse sentido de proteger essas pessoas e essas relações entre governos, entre pessoas, de forma geral. É considerado crime. Assim, você difamar outra pessoa por meio de fake news, a grande questão é achar a origem da fake news. É justamente, você pode hoje publicar qualquer determinada informação, uma rede social falsa, com um IP falso, hackeado de outra situação, de outro país, e você posta e você vai difundindo, e a profusão é enorme com a internet, o compartilhamento, e a grande dificuldade é justamente achar a origem e punir a origem. Só pune a origem, ou quem também ajuda a difundir, a compartilhar, vai ser punido? Isso, existe hoje mais de 20 projetos de lei no Congresso tramitando para criminalizar as fake news. E uma dessas possibilidades, uma dessas regulamentações é justamente punir quem está republicando. Porque assim, você pode saber quando se trata de uma fake news buscando a origem da informação, a verossimilhança com o portal de informação que você está buscando. E se você começa a propagar a informação difamando uma pessoa ou denegrindo ela, ou uma empresa, ou um partido, ou um político de forma geral, isso tudo gera um dano. Civilmente e penalmente, gera um dano, um abalo socialmente. Então, é possível, eu vejo, não sei como vai se desenhar isso no Congresso, mas espera-se que há alguma responsabilidade para quem compartilhe também. Vamos ver qual vai ser a dimensão disso para as próximas legislaturas. A respeito de provas, a hora está correndo, doutor Ricardo.
Sou vítima de, por exemplo, dessa Big Data, essa exaustão de informação, sou vítima de fake news ou da divulgação de uma coisa íntima minha, como aconteceu com o João Dória. Supostamente, o que o doutor estava falando é que na semana do segundo turno apareceu um vídeo, supostamente, do governador eleito de São Paulo, João Dória, se relacionando com mulheres em um quarto. Esse vídeo foi exposto, foi difundido, muito provavelmente para prejudicá-lo, mas mesmo assim ele acabou vencendo a eleição. Sou vítima de alguma dessas coisas. Como é que eu vou me defender? Preciso tirar print dessas situações? Como reportar isso à justiça? Isso, uma das grandes questões é como buscar a efetivação de um direito, uma reparação com essas situações. Primeiro você tem que se resguardar das provas, por mais que seja digitalmente, e aí vem uma grande discussão sobre as provas digitais em um processo, sobre a capacidade de adulteração dessas provas no âmbito do processo. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, por exemplo, você foi difamado no Facebook, pegue o link dessa postagem, tire print dessa informação e busque alguém capacitado, um advogado, seja de sua confiança, que possa ter a capacidade de atuar de forma ampla nesse sentido. Um dos mecanismos, se você tiver conhecimento de mecanismos tecnológicos, você pode buscar o script da página, dessa página, e você buscar, porque você não altera a informação de forma final. Você pode fazer pegar esse print ou ir fazer uma ata notorial dessas informações em cartório, porque aí você pega a informação que está postada na rede social, o escrivão, o tabelião vai certificar na ata notorial que aquilo é verdade, dessa situação toda, de que foi descrito as palavras e tudo, a imagem. Isso gera uma presunção maior sobre a prova e você pode ter maior segurança quando for pleitear isso juridicamente falando. Então são os meios hoje disponíveis, buscar os responsáveis, buscar se resguardar com as provas que estão ao seu alcance. O judiciário está preparado para isso, doutor? O que é que o senhor tem visto aí de decisão por esse Brasilzão? Assim, preparado para essas novas tecnologias, todos estamos nos preparando. O judiciário hoje está se preparando. Assim, as novas tecnologias têm oferecido novas situações que não estão regulamentadas, e o judiciário, que se apresenta ao judiciário essas situações, ele não pode se esquivar de decidir sobre essas novas situações. Então, muitas decisões diversificadas. Vai ao entendimento de cada juiz, de cada situação, de cada hipótese, porque como é uma situação específica para cada hipótese, a legislação ela pode prever uma situação geral e prever situações de norte da decisão, e o juiz vai decidir de forma individualizada, determinado caso decide de determinada forma, outros diferentes, e aí você tem uma vasta jurisprudência para todos os gostos, todos os sentidos possíveis. Então, é uma realidade de que o judiciário está se adaptando. Inclusive, o próprio judiciário se adapta a essas novas tecnologias. Vamos pegarmos, por exemplo, hoje o Supremo Tribunal Federal já está em processo de implantação de uma inteligência artificial chamada Victor, para a leitura dos recursos extraordinários que chegam ao Supremo. Ele faz a leitura desses recursos e identifica quais são os de repercussão geral. Repercussão geral são aqueles recursos que são admitidos pela Corte, conforme a disposição constitucional e legal, para que possam ser julgados pelo Supremo. Não é qualquer recurso que se chega e que se julga no Supremo, são apenas aqueles afetados pela repercussão geral e outros critérios. Mas a inteligência artificial vem justamente para isso, para auxiliar diretamente a atuação dos tribunais. Outros tribunais já estão trabalhando, a advocacia também já está trabalhando na adaptação a essas inteligências artificiais. Na Paraíba já existem escritórios utilizando inteligência artificial. Você contrata pela IBM, a IBM faz um processo individualizado dessas inteligências artificiais que você pode pré-peticionar já, identificar quais são as varas e quais são as decisões de cada juiz com base no histórico dessas informações disponibilizadas no PJE, as informações, a leitura dessas informações. Então tudo isso é novo, isso tudo é muito novo, assim, não tem 10 anos do que a gente está discutindo hoje aqui. E vai perdurar por muito mais tempo. Nós discutimos sobre as relações de trabalho, as relações, por exemplo, se citarmos, segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2020 vai se perder para a automação cerca de 7 milhões de empregos no mundo inteiro. Então, a tendência é só crescer mais e mais processos de automação, processos de uso de inteligência artificial, processos de outras perspectivas que vão necessariamente impactar a vida de cada um.
o judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, as empresas, a governança digital, a governança corporativa dessas empresas. Então tudo está inerente a essas tecnologias. Muito bem, a gente conversou com o Dr. Raikard Dantas, tem muito assunto, a gente fez um geralzão aqui, como disse o Dr. Raikard, é um assunto novo, tá há cerca de 10 anos aí, e por causa disso a gente vai trazê-lo mais vezes para temas mais específicos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Big Data, criptomoedas, a respeito dessas questões, porque tem muita gente interessada hoje. Tem questão de conta digital. Um amigo meu, doutor, tá passando por um problema gravíssimo. Um banco digital teve os dados desse meu amigo aí liberados, vazados de alguma forma. Ele sofreu um prejuízo enorme e também a gente vai falar sobre isso. E se você tem alguma dúvida, tem algum esclarecimento que queira fazer também, só entrar em contato com a Campina FM, a gente vai trazer essa dúvida e o doutor Raikard vai explicar pra gente. Doutor, muito obrigado pela participação aqui hoje conosco. Eu que agradeço, Gustavo e João Paulo, pela oportunidade, pelo espaço de estar conversando com os ouvintes da Campina FM sobre um tema tão caro e tão necessário à vida de cada um hoje. No dia a dia você vai ter alguma relação com essas novas tecnologias, com o direito digital, então estamos sempre à disposição para discutir, para esclarecer. O objetivo é esclarecer a informação para todas as pessoas, para que elas possam saber dos seus direitos, saber de como se posicionar na internet, no mundo de uma forma geral. Então estamos sempre à disposição. Abraço. Muito bem, no próximo bloco a gente tem informação sobre calçamento de rua em Campina Grande. 12h, 40 minutos. Campina FM.